Profetas e Reis, capítulo 49. Nos dias da rainha Ester. Graças ao favor que lhes fora mostrado por Ciro, aproximadamente 50.000 dos filhos do cativeiro tinham tirado vantagem do decreto que lhes permitia voltar. Esses, entretanto, em comparação com as centenas de milhares espalhadas através das províncias da Medo-Pérsia, eram apenas um simples remanescente. A grande maioria dos israelitas tinham escolhido permanecer na terra do seu exílio, antes que enfrentar as durezas da jornada de retorno e o restabelecimento de suas desoladas cidades e lares. Uma vintena ou mais de anos havia passado, quando um segundo decreto, tão favorável quanto o primeiro, foi baixado por Dario Staspes, o monarca então reinante. Assim proveu Deus em misericórdia outra oportunidade para os judeus na Medo-Pérsia, a fim de que voltassem à terra de seus ancestrais. O Senhor previra os tempos turbulentos que se seguiriam durante o reinado de Xerxes, o Assuero do livro de Ester. E ele não somente operou uma mudança de sentimentos no coração dos homens em autoridade, mas inspirou também Zacarias a que se empenhasse com os exilados para que voltassem. Fugi agora da terra do norte. Era a mensagem dada às tribos dispersas de Israel que se tinham estabelecido em muitas terras longe de seu antigo lar. Porque eu vos espalhei como os quatro ventos do céu, diz o Senhor. Ó Sião, livra-te tu, que habitas com a filha de Babilônia. Porque assim diz o Senhor dos exércitos. Depois da glória, ele me enviou às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Porque eis aí levantarei a minha mão sobre eles, e eles virão a ser a presa daqueles que os serviram. Assim sabereis vós que o Senhor dos exércitos me enviou. Zacarias capítulo 2, versos 6 a 9. Era ainda o propósito do Senhor, como tinha sido desde o início, que seu povo fosse um louvor na terra, para a glória do seu nome. Durante os longos anos de seu exílio, ele lhes havia dado muitas oportunidades de retornar à sua obediência a ele. Alguns tinham escolhido ouvir e aprender. Outros tinham encontrado salvação em meio de aflições. Muitos desses deviam ser contados entre o remanescente que retornaria. Eles foram assemelhados pela inspiração ao topo do cedro que devia ser plantado sobre um monte alto e sublime, no monte alto de Israel. Ezequiel capítulo 17, versos 22 e 23. Eram estes aqueles cujo espírito Deus despertou, que tinha retornado sobre o decreto de Ciro. Mas Deus não cessou de apelar aos que voluntariamente permaneceram na terra do exílio, e através de múltiplas instrumentalidades, ele tornou-lhes possível o retorno. O grande número, entretanto, dos que deixaram de responder ao decreto de Ciro, permaneceu insuscetível a posteriores influências. E mesmo quando Zacarias os advertiu a que fugissem de Babilônia, sem mais delongas, eles não deram ouvidos ao convite. Entrementes, as condições no reinado da Medo-Pérsia estavam rapidamente mudando. Dario Staspes, sob cujo reinado os judeus tinham recebido mostras de evidente favor, foi sucedido por Xerxes, o Grande. Foi durante o seu reinado que aqueles judeus que haviam deixado de atender à mensagem para fugir foram chamados a enfrentar terrível crise. Tendo recusado tomar vantagem do caminho de escape que Deus havia provido, foram agora postos face a face com a morte. Por intermédio de Amã, o Agagita, um homem inescrupuloso, colocado em elevada autoridade na Medo-Pérsia, Satanás operou neste tempo para contrapor-se aos propósitos de Deus. Amã acalentava amargo ódio a Mardoqueu. Mardoqueu não havia feito a Amã nenhum mal, mas simplesmente havia recusado mostrar-lhe reverência que traduzia culto. Desdenhando pôr as mãos só em Mardoqueu, Amã conspirou no sentido de destruir todos os judeus que havia em todo o reino de Assuero, ao povo de Mardoqueu. Ester, capítulo 3, verso 6. Mal orientado por falsas acusações de Amã, Xerxes foi induzido a baixar um decreto determinando o massacre de todo o povo judeu, espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do reino da Medo-Pérsia.
Foi apontado um certo dia no qual os judeus deviam ser destruídos e suas propriedades confiscadas. Mal imaginava o rei os vastos resultados que teriam acompanhado a completa execução deste decreto. O próprio Satanás, o instigador oculto deste plano, estava procurando aliviar a terra dos que preservavam o conhecimento do verdadeiro Deus. E em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegavam, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos estavam deitados em saco e cinza. Ester capítulo 4, verso 3. O decreto dos medos e persas não podia ser revogado. Aparentemente não havia esperança. Todos os israelitas estavam condenados à destruição. Mas a trama do inimigo foi derrotada por um poder que reina entre os filhos dos homens. Na providência de Deus, Ester, judia, que temia ao Altíssimo, tinha sido escolhida como rainha do reino da Medo-Pérsia. Mardoqueu era seu parente chegado. Na sua situação extrema, eles decidiram apelar a Xerxes em favor do seu povo. Ester devia aventurar-se a ir à sua presença como intercessora. Quem sabe, dizia Mardoqueu, se para tal tempo como este chegaste a este reino. Ester capítulo 4, verso 14. A crise que Ester enfrentava demandava ação fervorosa e imediata. Mas tanto ela como Mardoqueu sentiam que, a menos que Deus operasse poderosamente em seu favor, seus próprios esforços seriam vãos. Assim Ester tomou tempo para a comunhão com Deus, a fonte de sua força. Vai, mandou ela dizer a Mardoqueu, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Ester capítulo 4, verso 16. Os acontecimentos que se seguiram em rápida sucessão, a apresentação de Ester perante o rei, o assinalado favor a ela mostrado, os banquetes do rei e da rainha com Amã como o único comensal, o sono perturbado do rei, a pública honra mostrada a Mardoqueu e a humilhação e queda de Amã após a descoberta da sua ímpia trama, tudo pertence a uma história familiar. Deus operou maravilhosamente por seu penitente povo, e um decreto em contrapartida, baixado pelo rei, permitindo-lhes lutar por sua vida, foi rapidamente comunicado a toda parte do reino por correios a cavalos, que apressuradamente saíram impelidos pela palavra do rei. E em toda a província e em toda a cidade, aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e gozo, banquetes e dias de folguedo, e muitos entre os povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Ester capítulo 8, versos 14 e 17. No dia apontado para sua destruição, os judeus nas suas cidades e em todas as províncias do rei Assuero se ajuntaram para pôr as mãos naqueles que procuravam o seu mal. E nenhum podia resistir-lhes, porque o seu terror caiu sobre todos aqueles povos. Anjos magníficos em poder tinham sido comissionados por Deus para proteger seu povo, enquanto eles se punham em defesa de sua vida. Ester capítulo 9, versos 2 e 16. A Mardoqueu foi dada a posição de honra, anteriormente ocupada por Amã. Ele foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e agradável para com a multidão de seus irmãos. E ele procurou promover o bem-estar de Israel. Assim Deus levou o seu povo escolhido uma vez mais ao favor da corte medo-persa, tornando possível assim a promoção de seu propósito de restituir-lhes a sua própria terra. Mas não foi senão 7 anos mais tarde, no 7º ano de Atarxerxes I, o sucessor de Xerxes o Grande, que um número considerável retornou a Jerusalém sob a direção de Esdras. As probantes experiências que o povo de Deus enfrentara nos dias de Ester não foram peculiares a esse tempo somente. O revelador, olhando para os séculos no fim do tempo, declarou: O dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao restante da sua semente,
os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 12, verso 17. Alguns que hoje estão vivendo na terra verão cumpridas essas palavras. O mesmo Espírito que nos séculos passados levou os homens a perseguirem a verdadeira igreja, levará no futuro a adoção de uma conduta similar para com os que mantêm sua lealdade a Deus. Mesmo agora estão sendo feitos preparativos para este último grande conflito. O decreto que finalmente sairá contra o remanescente povo de Deus será muito semelhante ao que Assuero promulgou contra os judeus. Hoje, os inimigos da verdadeira igreja veem no pequeno grupo de guardadores do sábado um Mardoqueu à porta. A reverência do povo de Deus por sua lei é uma constante repreensão aos que têm deixado o temor do Senhor e estão pisando o seu sábado. Satanás suscitará indignação contra a minoria que recusa aceitar costumes populares e tradições. Homens de posição e reputação unir-se-ão com os marginais e os vis para tomar conselho contra o povo de Deus. Riqueza, gênio, educação combinar-se-ão para cobri-los de desprezo. Governantes perseguidores, ministros e membros de igreja conspirarão contra eles. De viva voz e pela pena, alardes, ameaças e ridículo procurarão subverter-lhes a fé. Mediante falsas representações e irados apelos, os homens suscitarão as paixões do povo. Não possuindo um assim dizem as Escrituras, para apresentar contra os advogados do sábado bíblico, eles recorrerão a opressivos preceitos de lei que lhes supram a falta. A fim de assegurar popularidade e beneplácito, os legisladores se renderão aos reclamos de leis dominicais. Mas os que temem a Deus não podem aceitar uma instituição que viole um preceito do Decálogo. Neste campo se travará o último grande conflito na controvérsia entre a verdade e o erro. E nós não somos deixados em dúvida quanto ao desfecho. Hoje, como nos dias de Ester e Mardoqueu, o Senhor vindicará sua verdade e seu povo.